Então, vamos concluir a série de neurose, perversão e psicose e explicando em psicanálise como é a psicose. A psicose é uma encrenca que a psicanálise não dá conta da psicose, não. A psicose é uma encrenca tão poderosa, tão grande, tão devastadora, que a psicanálise não dá conta da psicose. A psicose é um entrechoque cataclísmico entre o desejo e o superego. Alguma coisa produz uma ameaça de tal maneira grande, devastadora, que dali resulta um mecanismo de defesa que é como se num primeiro momento houvesse uma implosão da pessoa. Assim, uma espécie de buraco negro onde a pessoa, diante do conflito, ela some. Aconteceu alguma coisa. O exemplo, infelizmente, mais comum é o exemplo do desejo homoerótico. A pessoa ter tamanho medo da crítica do superego por ter um desejo homossexual que existe um cataclisma mental e momentaneamente a pessoa desaparece mentalmente. Há um momento do fim do mundo. É uma espécie de repúdio à realidade brutal. Do tipo, você não está nem repudiando nem o superego, que é o conjunto de leis da realidade. Você está repudiando a realidade como um todo. De tal maneira que quando a coisa começa a se reorganizar, ela se reorganiza de uma maneira muito esquisita. A pessoa vai se relacionar com uma realidade que eu e você não partilhamos. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo humildemente falando, porque quando aparece um caso de psicose no meu consultório, eu declaro a minha incompetência para tratar aquilo e derivo para quem se dispõe a tratar. Em primeiro lugar, para quem se dispõe a aliviar as questões, que são os psiquiatras, em primeiro lugar. Eles são capazes de aliviar o sofrimento da pessoa. Apareceu no meu consultório uma moça que disse o seguinte, porque quando eu entrei no consultório da dentista, eu vi que a secretária era uma delas. Eu disse, uma delas, quem? Uma da Organização Mundial que me persegue, que sabe tudo da minha vida, que me persegue. E como você soube que a secretária pertencia a essa organização mundial? Claro. O sapato dela tinha um laço, e essas que usam laço no sapato, elas pertencem à organização mundial que me persegue. Aí eu disse, ok, eu não tenho competência para tratar disso, eu vou te indicar quem costuma tratar do problema que você tem e tal. E lá encaminhei. O que aconteceu com essa moça? O que acontece na psicose? A psicose, depois desse momento em que a realidade é tão cruel, que ela é rejeitada de uma maneira tão ampla, que a partir desse momento se constrói, a pessoa constrói uma narrativa, desculpe o termo que é tão batido hoje em dia, mas paciência, ela constrói uma realidade paralela que se chama de delírio. O delírio é essa realidade paralela. Então, essa senhora, ela era perseguida, nessa história dela, ela era perseguida por uma organização mundial. Agora, que desejo foi aquele que causou esse cataclismo? Eu não cheguei a saber. Mas eu sei que, por exemplo, é tão esquisita essa reconstrução da realidade paralela que a pessoa também tem um outro tipo de sintoma em que ela vê coisas que a gente não vê e ouve coisas que a gente não ouve. São chamadas de alucinações. As alucinações são estímulos dos sentidos, que pode ser tato, pode ser visão, pode ser audição, e que você não partilha, não consegue partilhar. É porque é uma realidade paralela que está acontecendo. Para você ter uma ideia, a maior parte das alucinações auditivas dos psicóticos são vozes que chamam eles de viado.
vozes que apontam eles como homossexuais. Então você vê, é alguém no exterior que está chamando eles de viado. E outra coisa que é paralela ao sintoma psicótico, que é a paranoia, a tal da paranoia. Quer dizer, você diria, essa pessoa tem um delírio paranoico. Mas a paranoia mais comum é você se sentir observado e olhar. Então, situação clássica de paranoia. O cara está com a mulher e aí ele olha um cara que ele acha atraente. E aí ele vira-se para a mulher e diz: que você está olhando aquele cara? Você está olhando... Aí a mulher diz: que cara? Qual cara? Ela não estava nem aí, quem estava olhando era ele. Então esse ciúme é um ciúme paranoico que pode fazer parte, apesar dele ser mais comum e nem sempre um ciúme paranoico faz parte de uma psicose, mas dentro do conjunto da obra pode aparecer essa paranoia de terceirizar o desejo. Não, você que estava olhando para o cara. Não existe nenhum nome, assim, existe essa rejeição da realidade, mas o nome do mecanismo de defesa que produz esse cataclismo, o Freud não deu um nome, o nome é esse, como deu o nome de renegação ou deu o nome de repressão para a perversão e a neurose, para a psicose não deu um nome. Mas a psicose então, infelizmente, um cataclismo brutal que a gente tem que sempre considerar que existe um gatilho genético, que não é todo mundo que fica psicótico à toa assim, não. Tem que ter um histórico familiar, tem que ter um gatilho histórico e dentro dessa configuração que indica mais ou menos que as pessoas, que nós médicos não sabemos muito bem como é que essa coisa se dá, esse gatilho dispara e esse tipo de doença que é avassalador, toma conta da vida da pessoa, acontece. Essa é a história de como a psicanálise vê a psicose.